William, Quero te ouvir, eu tô curioso. Fala. eu tenho que ser muito sincero com vocês, com o fã do esporte, por torcedor do favor. Flamengo. Eu não vi o jogo do Flamengo ontem, porque no horário do jogo eu estava fazendo o Sport Center aqui na ESPN. Mas dei uma olhada, evidentemente, nos melhores momentos, li relatos do jogo e sim, fez uma grande partida. Uma partida que, inclusive, está levando ao júbilo os fiéis da Igreja Santo Arrascaeta. Esses fiéis estão em regozijo nesse momento, né, com a atuação e com o gol feito pelo Arrascaeta, um gol comum, que já foi tratado como um golaço, porque se trata do Arrascaeta. E notícias que chegam da Europa nesse momento dão conta de que Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Liverpool, Juventus, Borussia Dortmund, City, Chelsea, estão todos estapeando aí pela contratação do Arrascaeta, o que fará, evidentemente, com que os fiéis da Igreja Santo Arrascaeta fiquem órfãos nesse momento e tenham que procurar um novo... Seria San Jorge, né? Uma nova pessoa para ser canonizada. San Jorge, né, Sormano? Porque Jorge é Arrascaeta, então pode ser San Jorge, né? Talvez na Inglaterra ele caia melhor, né? Que é o santo padroeiro da Inglaterra, é São Jorge, né? Exatamente. Mas vem cá, não foi um golaço? Assim, golaço. Golaço. Não, pô. foi um golaço. Ficou bem no ângulo, fora da área. Um golaço, pô. Gente, é a história do craque, entendeu? Todo mundo virou craque, todo gol é golaço. Quando sai um gol muito bonito, sai um golaço, você não tem adjetivos para esse gol. Você não tem. Porque qualquer gol vira golaço. E, às vezes eu estou em casa, estou escutando golaço! Aí eu vou dar uma olhada para ver o que aconteceu. É um gol comum. É um gol normal. Foi um gol bonito? Claro que foi. Foi um gol bonito. Foi golaço? Não foi. O Arrascaeta é bom jogador? Lógico que é. Já disse aqui várias vezes. Eu adoraria que ele vestisse a 10 do Santos. Adoraria. Ele é craque? Não, não é. Não é. Não é. Ah, mas para o Brasil ele é. Não, pera um pouquinho. A régua que você tem que medir um jogador tem que ser a mesma para todos eles. Porque senão na Eritreia tem um jogador como o Arrascaeta que lá é craque. Mas aonde ele se situa no ranking dos grandes jogadores mundiais? Então a régua tem que ser a mesma. O Arrascaeta se situa no mesmo ranking dos grandes jogadores do futebol mundial? Na minha visão, não. Ele é bom jogador? Claro que ele é. Lógico que ele é. Ele faz a diferença do Palmeiras para o Flamengo? Óbvio que faz. Claro que faz, até porque ele joga no Brasil. Ele faria diferença se ele jogasse no Liverpool? Não sei. Acho que não. Ele faria diferença mas não tá bom o que ele faz já? O quê? Mas não tá bom já? Não tá bom? Ele não precisa ser o Messi, já não tá bom o que ele faz aqui? Não. Ele ganhar um jogo difícil pro Flamengo na Argentina? Eu acho que tá dentro. Aí eu concordo. Só que é o seguinte, que os devotos da Igreja Santo Arrascaeta acham que o Arrascaeta é melhor que o Zico. É isso que eu estou querendo. Estou querendo colocar isso não é, os pés no chão. não é. Entendeu? Não é melhor que o Zico. O Zico não é. O Arrascaeta é um grande jogador, é um bom jogador. Entendeu? Mas dizer que ele é craque, nem puro isso. Você acha que ele é craque? Não, nem tanto ao céu. Eu acho que para os padrões atuais, ele é o que a gente pode chamar de craque aqui. Ele é o craque do time do Flamengo, ele jogou por ele e pelo Everton Ribeiro. Professor, o que eu quero dizer é o seguinte, pro Brasil, ele faz a diferença, porque o nosso nível é um nível bem inferior ao nível da Europa. Agora eu acabei de dizer, a régua tem que ser a mesma. Você colocaria o Arrascaeta no nível dos grandes jogadores europeus, de um De Bruyne, de um Messi, de um Cristiano Ronaldo, de um Neymar, de um Mbappé? Você coloca? Não posso colocar, até porque nem na seleção do país dele ele se firmou até hoje. Então tem esses senões. Mas não tem ninguém aqui no Brasil nesse nível também, né? Ontem ele fez um gol importante, independente de ser golaço ou não. Ah, mas então vai buscar, porque eu queria ter um cara assim da Eritreia também. Não, né? A gente aqui não tá enxergando direito. Ele é bom para a realidade da Eritreia, é isso que eu tô falando. Esse cara da Eritreia... Então não serve para cá. Não vai render.
Como o Arrascaeta, se chegar na Europa para jogar num time grande, pode ser que ele não venha render, não sei. Ele não recebeu proposta nenhuma até o momento, tem 27 anos de idade. Então, e raio de craque. Mas essa é uma preocupação da diretoria do Flamengo. Essa é uma preocupação da diretoria do Flamengo, que gostaria até de ter essa proposta. Agora, para as necessidades do rubro-negro hoje, o rubro-negro está feliz da vida de ter um jogador como o Arrascaeta, hoje, que os outros não têm. É muito raro. E a América do Sul hoje, né, professor, Sormani, Ivana, ela tem um padrão de futebol que, infelizmente, aquele jogador que é um pouquinho diferente, como é o Arrascaeta, ele é um jogador diferenciado. Para mim, é o principal jogador do meio campo do Flamengo. O Flamengo depende demais do futebol dele. Ele num dia bom, o Flamengo joga bem. Ele num dia ruim, o Flamengo tem muita dificuldade. Isso é um fato. Isso é um fato para mim. O meio campo do Flamengo com o Arrascaeta é um, sem o Arrascaeta é outro. E ficou evidente isso no jogo contra o Vasco, por exemplo. O adversário que hoje perto do Flamengo tem muito mais limitação. Agora, o padrão América do Sul, ele permite que jogadores que para o nível europeu seriam nota 6,5, 7, aqui se tornarem nota 9, nota 9,5. Para o padrão América do Sul, o Arrascaeta é um jogador nota 9,5, padrão América do Sul, né? É isso, Sormani, mas eu concordo com você, eu entendo, mas é a nossa realidade. Nós estamos, infelizmente, escassos de jogadores que tecnicamente, individualmente, sejam melhores trabalhados, que saiam só do senso tático para se tornar o senso individual também. Esses vão embora logo, o Facincani. Pois é. Esses não ficam aqui na idade da Arrascaeta, na idade do Nacho. Não ficam. Se fosse isso que o Sormani está falando, já estava lá. A verdade é essa. Mas são bons jogadores. Sim, não deixam de ser bons jogadores, muito bons, aliás. Né? O Pete Martinez, que era muito bom no River, foi para os Estados Unidos. O Ezequiel Barco, com 18 anos, para mim tomou a decisão errada, o Independiente foi para os Estados Unidos. Hoje alguns mercados são mais periféricos e também ofertam boa grana e às vezes acabam tirando o cara da competitividade europeia que ele transformaria num grande jogador. Mas o fato dele permanecer por aqui também não limita ele a ser um jogador que pode fazer uma grande diferença. Que a gente tem, e tem sempre o carinho de se aproximar com a Europa naquilo que é o padrão de excelência. Eu sou assim. Eu comparo muito o futebol europeu com o futebol sul-americano e, obviamente, acabo me decepcionando porque eu acabo gerando uma expectativa além. Mas é normal, é válido, mas a gente às vezes tem que entender também que aqui na América do Sul, pro padrão que a gente tem acompanhado de futebol, esses caras são muito diferentes. Para a América do Sul, ele é um cara muito diferente e por isso que o Flamengo joga o fino da bola quando ele está num bom dia. No futebol brasileiro, ele é o principal jogador, Ivana? Hoje é, William. Hoje é. O Nacho... Mais que o Gabigol? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque o Arrascaeta hoje não tem uma sombra no Flamengo como o Gabigol tem, que é o Pedro, né? Então, eu acho que hoje o Arrascaeta tem um papel mais essencial no Flamengo. Eu acho, William, que a gente está falando a mesma coisa aqui, todo mundo, sabe? A questão, eu acho que a gente concorda, realmente o que o Sormani colocou é que o senão do Arrascaeta nunca ter tido um papel fundamental na seleção uruguaia e nem ter tido até hoje uma proposta para ir para a Europa, que eu acredito que ele aceitaria, se surgiu algo, foi algo que estava abaixo das expectativas dele, e aí pode ter sido um erro pessoal dele ou de estratégia da equipe que cuida da carreira dele, mas eu acredito que não tenha aparecido. De fato, não coloca ele no patamar de craques mundiais. Mas se a gente está falando do futebol brasileiro, sim, ele é um craque, não só no futebol do Brasil, como também na América do Sul. Tem os senões dele, como o fato dele não ter destaque na seleção uruguaia. Realmente isso é um ponto de interrogação. Pelo futebol que ele apresenta no Flamengo, e já apresentou no Cruzeiro também, não ter esse destaque na seleção uruguaia realmente é uma interrogação, algo que eu não consigo responder e não consigo entender. Mas é um jogador de categoria, é um jogador que faz diferença num time que é diferenciado. Não é qualquer time. Ele ser destaque num time do Flamengo, que a gente fala, como você colocou, de Gabigol, a gente fala de Gerson, a gente fala de Diego, que tem jogado tão bem.
Everton Ribeiro não vive um bom momento, mas sim, mesmo nos bons momentos do Everton Ribeiro, o Arrascaeta era diferencial também. Então, realmente, é um jogador que é para ser aplaudido, que é para ser reverenciado por sua torcida. Quem não ia querer um Arrascaeta no seu time? Até o Sormani quer ele no Santos, com a camisa 10. Então, sim, mas aí, é um jogador diferenciado e hoje é um craque do futebol brasileiro. Eu acho que o Nacho chegou com umas credenciais aí, hein? Talvez ele possa concorrer aí com o Arrascaeta por essa, vamos dizer assim, esse ranking aí do melhor do futebol brasileiro. Vem aí o Campeonato Brasileiro. Mas aí, Ivana e o William, e respondendo a pergunta do William, eu sou mais os gols do Gabigol do que os lampejos do Arrascaeta. Concordo que os lampejos têm sido mais frequentes ultimamente, mas eu sou mais os gols do Gabigol, nesse ranking que o William propõe, aí é uma outra situação. Eu defendo o Arrascaeta como craque nas condições atuais do que se chama de craque, das condições de temperatura e pressão do lugar onde ele está. É uma coisa muito restrita. Agora, num ranking do Brasil, até pegando retroativamente as últimas temporadas e o que o cara tem feito com maior constância, aí eu sou mais os gols do Gabigol do que os lampejos do Arrascaeta, que reconheço, ultimamente têm sido mais frequentes, mas ainda sou mais os gols do Gabigol. Agora é o seguinte, né, o Sormani, por exemplo, se a gente tirar o Gabigol do time, né, o Gabigol saiu, foi vendido, sei lá, acontece alguma coisa. Tem o Pedro, né, que é muito bom também. Pode falar, o Gabigol é melhor, um pode preferir um ou outro, mas tá ali o Pedro. Se você tirar o Arrascaeta do time, como é que fica? Onde eu quero chegar? Ele é o jogador mais imprescindível nesse time do Flamengo? Ou não? Ou é exagero do pessoal da igreja aí do Arrascaeta, ô Sormani? É o que eu acho também, William. Eu acho que os fiéis da igreja Santo Arrascaeta, eles dividiram o mundo do futebol em AA e DA. Antes do Arrascaeta e depois do Arrascaeta. Assim será tratado o futebol a partir de agora, né? A partir dessa passagem do Arrascaeta pelo Flamengo. Gente, lógico que o Flamengo tem vida sem o Arrascaeta. Óbvio que tem. Um time que tem o Diego, que tem o Gerson, que tem o Everton Ribeiro que está mal, mas vive um mau momento. Mas ninguém nega as qualidades dele. Que tem o Bruno Henrique, que tem o Gabriel. Você vai dizer que esse time vai sucumbir às grandes competições se o Arrascaeta for vendido para a Europa? Não acredito. Eu acho que ele vai encontrar a solução. Claro que vai encontrar a solução. É óbvio que vai. E assim como o professor, eu acho o Gabriel o jogador mais importante para o Flamengo do que o Arrascaeta. Eu acho o Bruno Henrique mais importante do que o Arrascaeta. E acho que o Gerson dá um equilíbrio para o time que o Arrascaeta não dá. Mas eu coloco o Arrascaeta entre os 4. Está ali os 4 melhores jogadores do Flamengo para mim, o Arrascaeta está entre eles. O que as pessoas têm que entender, e precisam parar, que esse é um mal que acomete esse país que vivemos, né? Começou com tudo aquela história de nós e eles, né? Começou tudo aí. O pensamento binário. Isso é um negócio que tem que acabar. Entendeu? A gente tem que entender que você não pode ser maniqueísta, porque o maniqueísmo e o pensamento binário caminham lado a lado. O fato de eu dizer que o Arrascaeta não é craque não significa que eu não acho que ele é um grande jogador. É claro que ele é, mas eu tenho que tratar o craque de uma... Porque se o Arrascaeta é craque, então esses outros que eu mencionei são gênios. Então daqui a pouco vai virar gênio. Quando vira gênio, esses caras são gênios, vão se tornar o quê? A gente não pode banalizar adjetivos. Todo gol é golaço. Todo grande jogador é craque. E o golaço e o craque? Como é que você faz na hora que você tem que adjetivá-los? Então, esse pensamento binário, que eu acho que é o mal que acomete esse país, já de algum tempo, isso tem que acabar. Isso é um grande problema, porque a capacidade cognitiva da maioria da população, lamentavelmente, ela é bem questionável. Mas o brasileiro não tem culpa disso. Isso é um problema que está arraigado na nossa história, porque o investimento em educação aqui praticamente não existe. As pessoas não aprendem a pensar. Não aprendem a pensar. Você entendeu? Porque para elas só existem 2 coisas:
o bem e o mal, o preto e o branco, nós e eles. Sendo que entre essas duas paralelas existe um universo, existe um mundo. Então, torno a dizer, eu acho o Arrascaeta um jogador muito bom. Craque ele não é. Adoraria que ele jogasse no meu time, mas acho muito pouco provável que ele vá jogar num time de ponta na Europa. Dá para entender isso? O gol de ontem foi um golaço? Para mim, não foi. Foi um gol bonito. Foi um gol bonito, não foi um golaço. Agora, é duro você conscientizar e colocar na cabeça dos fiéis da Igreja Santo Arrascaeta. É muito difícil. É muito complicado. Mas, enfim, eu não tenho nada com isso. Não são meus filhos, não são meus parentes, eles que encontrem solução para a dificuldade intelectual que eles têm para entender o que eu estou falando. Não é problema meu. Seria o primeiro santo uruguaio, tem que pesquisar isso. E se for, é injustiça, porque na frente ainda teria São Pedro Rocha, São Rodolfo Rodrigues, vários. São Dario Pereira. Né? Francesco ali. Quanto não? Até São Diego Forlán, se você for considerar que numa Copa do Mundo o Uruguai foi semifinalista depois de tantos anos, né? Já fez mais do que o Arrascaeta. São Gigia, São Gigia então é uma coisa. Né? São Edgardo Didia. Exatamente. Fora os campeões de 30, né? Fora os campeões de 30 lá, os campeões olímpicos de 24 e 28 e 30. Túlio Varela. Gente pra chuchu. Aí vai, hein? E com base nisso... Schiaffino. Com base nisso que o Sormani falou, eu acho que o Flamengo ele não pode ser refém do Arrascaeta nessa questão que a gente sabe que vive esse imbróglio aí de reajuste, que ele quer um reajuste salarial, essa questão do empresário que faz pressão nos bastidores. Eu acho que o Flamengo, apesar do Arrascaeta, para mim, ser o principal jogador do Flamengo hoje se apresentando, mesmo o Gabigol, concordo da importância do Gabigol, mas eu acho que o Gabigol teria um Pedro para substituí-lo, e hoje eu não vejo um substituto imediato, até porque o Rogério Ceni ele nem encontrou isso, né? No jogo no último jogo que o Arrascaeta não pôde participar, e ele disse que realmente o Flamengo se perdeu por causa disso. Enfim, mesmo com todos esses senões, eu concordo com o Sormani em muitos aspectos, principalmente do que o Flamengo não pode ser refém do Arrascaeta, porque ninguém é insubstituível. O Flamengo, sim, tem elenco e tem condições de encontrar um jogador que se adapte a esse elenco estrelado e que o Flamengo continue nessa rota aí de ser favorito, de ser candidato sempre aos títulos que disputa. Mas aí ele vai ter que ir no mercado, porque é aquela coisa, Ivana... eu não vejo ninguém com essa característica. Tanto o Diego como o Gerson são jogadores técnicos, ok. Mas a clareza vertical do Arrascaeta no passe e na chegada e na finalização, na infiltração, é diferente. Porque se fosse assim, o meio-campo do Flamengo renderia com o Diego como camisa 10 e nunca rendeu. Ele como armador 10, o Flamengo nunca aconteceu nada. Isso é um fato, né? O Flamengo cresceu de produção no meio campo com a chegada do Arrascaeta, com o acréscimo do Gerson dando um suporte a ele na criação, até fazendo uma base de marcação para ele em alguns momentos, mas o Diego cresceu porque ele jogou mais atrás, é um jogador mais horizontal e mais de início de jogada, se achou nessa posição. É um fato que o Flamengo, com esses caras em campo, quando tem a bola nos pés e propõe jogo e o adversário dá espaço, é um grande perigo. Porque dificilmente, se você tem um time que não faz uma marcação, pressão efetiva para tomar a bola desses caras, você vai correr um perigo enorme de levar gol, como foi o que aconteceu com o Vélez no segundo tempo, em que ele afrouxou a marcação. Agora, o Flamengo tem um defeito. Com esses caras também, é um time muito vulnerável na defesa. Tanto é que o Rogério falou isso na coletiva. E os gols do Vélez nasceram justamente em jogadas nesse corredor. Entre Diego e Felipe Luiz, entre Gerson e Maurício Isla, e sem a falta de recomposição dos pontas. Tanto o Bruno Henrique, que não está num momento legal, e o Everton Ribeiro, que também não vive um bom momento com a camisa do Flamengo. Então ontem foi um jogo em que a individualidade, de novo, deu ao Rogério Ceni uma vitória muito importante fora de casa, porque é um time muito competente. No 1-11, é um time que individualmente é o melhor do Brasil, ponto. Agora, quando eu falo que coletivamente é um time que tem problemas, e muito também por causa dessa escalação, que ela é tecnicamente favorável, mas taticamente ela deixa a desejar, aí é um problema que o treinador tem que corrigir. Ele vai ter que alinhar o Diego
junto com o Gerson, numa aproximação maior ao setor defensivo, para que não haja esse espaço. É buscar o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro com maior recomposição, com mais poder, principalmente de fazer essa intensidade. É o próprio Arrascaeta ajudar um pouco. E aí você deixa o Gabriel como aquele último homem na estocada no contra-ataque. É importante sempre ter a bola para jogar. Mas quando você não tem a bola, é importante saber contra-atacar e marcar o seu adversário com essa mesma volúpia que o Flamengo não tem feito. Aliás, você falou do Rogério Ceni, vamos ouvir o treinador do Flamengo, vamos lá. Es una victoria que deja a los adversarios